Fala galera, tudo bem? Professor Paulo Daniel aqui e a gente vai continuar aqui falando sobre redes, né? Vai falar sobre máscara de rede, tá? E aí galera, vamos lá no nosso material direto para a gente dar uma olhada nessa questão da máscara de rede, tá? O que acontece, pessoal? Olha só, quando a gente fala da máscara de rede, a gente tem que entender o seguinte, ó. O IP, vamos pensar o seguinte, ó, o IP, e aí aqui a gente está falando do IPv4, são 4 do protocolo IP. Ele é um endereço de 32 bits. Tá? Ele é um endereço 32 bits. Revisãozinha básica do conceitual para a gente poder avançar. Conceitos mais avançados, conceitos de máscara de rede, ou o que nós podemos chamar também de conceitos de máscara de subrede. Tá? Só que você tem que entender o seguinte, ó, eu tenho esse endereço aqui. Isso aqui é um endereço IPv4, né? 10.134.15.94, certo? Só que aí, uma parte desse endereço vai representar a rede, tá? E uma parte vai representar o endereço da máquina, tá? Então, assim, dentro do IP, né, eu tenho o endereço, informação sobre o endereço da rede, eu tenho informação sobre o endereço dos hosts, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Pô, onde é que eu vou determinar qual é a parte do IP, né? Qual a parte do endereço IP que representa o endereço da rede e qual a parte do endereço IP que representa o endereço das máquinas, que a gente chama de endereço dos hosts, tá? Isso é definido através da máscara de rede, tá? Então, você tem que entender o seguinte, quando eu falo de máscara de rede ou máscara de subrede, na verdade, eu vou estar dizendo o seguinte, qual é a composição do endereço? Ou seja, galera, dos 4 blocos, vamos dizer assim, nós chamamos normalmente de 4 octetos. Dos 4 números que tem no IP, quantos números desses representam a rede e quantos representam os hosts, ok? E aí é nesse momento que você vai entender o conceito de classe de IP, certo? Então, olha só, galera. Primeiro passo, né? Olhei lá o IP, tá? Então, olhando aqui no material, basicamente a gente tem máscaras, são máscaras de IP de 3 classes diferentes, chama de classe A, classe B e classe C. Isso não tem a ver, tá, com as classes de IP, né, com a faixa lá das classes de IP. A máscara, o IP de classe A usa a máscara de classe A. IP de classe B usa a máscara de classe B. Não necessariamente, tá? Então, guardem, tá, que a máscara de rede, ela não está associada necessariamente, tá, à classe do IP, beleza? Então, olha só. Primeiro, a máscara de classe A, né, é essa aqui que a gente está vendo aqui. A máscara de classe A, ela é definida da seguinte forma. Ó. Essa aqui é a máscara de rede. 255.0.0.0, tá? Como é que a gente vai dividir essa máscara, galera? Olha só. Na máscara de rede, tá? Se você tiver o valor, se a máscara tiver o valor 255, tá? Significa que aquele bloco ali, que aquele endereço representa a rede, tá? Se a máscara for zero, significa que isso aqui é endereço dos hosts, tá? Então você pode olhar para essa máscara aqui, galera, de classe A, 255.0.0.0, e a gente vai entender o seguinte, ó, que a primeira, vou até marcar aqui, fazer um esqueminha de cores para facilitar para vocês, olha só. A gente vai colocar em verde, verde clarinho aqui, a parte da rede, tá? Então significa que o primeiro octeto representa a rede, tá? E agora eu vou colocar aqui em azul clarinho, ó. E os outros 3 octetos, quando é zero, representam os hosts. Então os outros 3 octetos representam o host, ok? Tá? Então aqui no meu IP tá 10.34, porque o que vai aparecer normalmente é dizer o seguinte, ó. Eu tenho esse IP aqui, 10.34.15.94, tá? Aí o examinador, a gente tem que partir do seguinte princípio para as questões de prova, desse endereço, né, se a configuração, normalmente ele chama configuração de rede, a máscara de rede, a máscara de subrede, tá? É 255.0.0.0, ou então a gente fala a máscara de classe A, tá? O que que é a máscara de classe A? A máscara de classe A define que o primeiro octeto representa
a rede, tá? Então esse primeiro octeto aqui, ele representa a rede, enquanto os próximos 3 octetos, né, representam os hosts. Tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar da seguinte forma, ó. Primeiro representa a rede e os 3 próximos octetos representam os hosts, endereço das máquinas, tá? E aí, galera, existem diferentes notações, diferentes maneiras de a gente representar a máscara de subrede, ok? Tá? E aí a primeira é essa, dizer o seguinte, não, a máscara de subrede é 255.000. Falo que é uma máscara de classe A, tá? A classe A é só o primeiro octeto, rede, e os 2 últimos representam os hosts, tá? Eu também posso usar essa notação aqui, que é chamada de CIDR, traduzindo, né? Seria classes de interdomínio, né? Mas o que representa? O que isso significa, tá? Significa dizer o seguinte, ó. Se eu pegar esse valor aqui e converter para valores binários, né? Porque o computador enxerga tudo em binário, tá? Então, se eu pegar isso aqui e converter para valores binários, tá? Eu vou ter esse valor aqui. Então, assim, quando o octeto, primeiro octeto, ou seja, o que é um octeto? É um conjunto de 8 bits. Lembra que o IPv4 ele tem 32 bits, né? Esses 32 bits, eles são como é que eles são obtidos, né? É 4 grupos de 8 bits. Então, cada número desse aqui é representado por 8 bits, tá? Então, o primeiro octeto, o primeiro conjunto, tá? Ele é quando é todo bit 1, tá? O número é o 255 em decimal, tá? Então, quando é bit 1, ele representa o endereço da rede, tá? E quando é tudo bit 0, o número decimal que vai aparecer lá para nós é 0, né? Então aqui, esses endereços aqui, esses 3 octetos representam os hosts, né? Agora, o CIDR, né, que é chamado de classe de interdomínio, a gente pode chamar o seguinte, galera, olha só. A gente pode, o CIDR, apareceu essa sigla aqui, para facilitar a sua vida, né? Você vai entender o seguinte, ó, o CIDR representa a quantidade, vou botar aqui, ó, quantidade, bits para a rede. Tá? Então, dizer o seguinte, ó, que essa máscara de classe A 255.000, tá? Ela também pode ser representada através da notação de classe de interdomínio, através que aí a classe de interdomínio ela vai poder ser usada para você criar classes de tamanho variável, né? Classes de diversos tamanhos diferentes, tá? Quando a gente tem essa notação aqui, /8, está dizendo o seguinte, ó, que 8 bits, né? Então, ó, 8 bits da rede, do IP, melhor, 8 bits do IP, desse endereço IP, representam a rede, ok? Representam a rede, tá? E aí pode aparecer também, ó, em vez de ele botar a máscara de rede, né? 255.000 ou máscara de rede, CIDR /8, eu poderia colocar, pode aparecer nas suas provas, né? Muita gente não gosta porque é algo que não vai aparecer no dia a dia, né? É teórico. Você entrar aí nas suas configurações de rede, você vai ver o seguinte, vai estar lá no prompt do DOS, né? Você der um ipconfig, né? Ele vai mostrar a máscara de rede para você sim, ou a máscara de classe A, classe B, ou uma máscara de tamanho variável, né? Mas aí o que vai acontecer, galera? Nas provas, às vezes, ele fala o seguinte, ó, a rede com a configuração tal, né? Aí bota o IP, 10, 134, 15, 94/8. Quando ele coloca isso aqui, né, ó, então aqui eu tenho, né, o 10.34.15.94 é o endereço da rede, beleza, tá? E o /8, né, e esse /8, peraí, errei. E esse /8 aqui, o que ele representa? Isso aqui é o que a gente chama de CIDR, né? Ou seja, é a classe de rede, só que é representada não pelas máscaras de classe A, B ou C, tá? É representada apenas, né, pela quantidade de bits que representam
a rede dentro do IP, tá? Então eu tenho esse IP aqui, né? E esse IP aqui, tá? Desse IP, apenas 8 bits, tá? Vão representar a rede, ou seja, tem 32, 8 representam a rede, tá? Então essa é a primeira classe. Então como é que é a classe A? A classe A a gente vai representar da seguinte forma, ó, um octeto para a rede, são 4, né? São 4 octetos, são 4 grupos de 8 bits. Um representa a rede e 3 representam os hosts, ok? Tá? Então, assim, eu sei que a princípio, né, isso tem várias implicações. Na prática, entender classes de rede tem várias implicações, tá? Mas aí você tem que entender o seguinte, Paulo, mas como que isso, né, como que isso é cobrado para mim, né? E o que eu preciso guardar sobre essa ideia de classes de rede, tá? Você precisa guardar o seguinte, galera, que a classe de rede ou a classe de subrede, ela vai dividir o IP, tá? Ela vai dividir o IP, vai dizer que parte do IP representa a rede e parte do IP representa os hosts, tá? A parte da esquerda é sempre da rede, tá? E a parte da direita sempre dos hosts, né? E aí o host que a gente costuma falar é a máquina, tá? Então parte da rede representa o endereço da rede, né? Parte do IP representa o endereço da rede e parte do IP representa o endereço dos hosts, representa o endereço das máquinas, tá, galera? Então, quando a gente trata dessa forma, né, a gente também tem que conhecer as outras máscaras, porque assim, eu vou ver a máscara de classe B, então vai ser uma divisão diferente. Na classe A, o primeiro representa a rede e os três próximos representam os hosts, tá? Vamos lá então, vamos avançar. Vamos ver agora a classe B, tá? Na classe B, a gente vê aqui, ó, 255, 255, 00, tá? Então lembra, quando tem, vamos relembrar aqui, ó, quando tem o 255 é rede. Quando tem o 0 é de host, né? Então o que a gente está colocando aqui, ó? Vamos fazer aquele esqueminha de cor para te ajudar a lembrar depois, galera. Ó, quando é rede, eu estou marcando em verde, né? Então aqui, ó, os dois primeiros representam a rede, né? E quando tem 0, representam os hosts, né? Os dois últimos representam os hosts. Então a classe B, ela é meio a meio, né? Ela é meio a meio, ou seja, os dois primeiros octetos vão representar a rede, né? Então a classe B eu tenho 2 para a rede, né? Para rede. Espera aí, deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês, ó. 2 representam a rede. Dois representam a rede e 2 representam os hosts. E é assim que a gente divide, né? E aí veja, ó, o IP ele tem 32 bits, como a gente viu agora há pouco, né? O IP tem 32 bits, tá? E quanto desses 32 bits representam a rede, né? Aí aqui no padrão CIDR, as classes de interdomínio, né? Então vejam, metade, né, dos bits do IP, né, dos 32 bits do IP, representam a rede, tá? Então tem 16 bits para rede, ok? Tá? E aí se a gente colocasse uma notação binária, né, seria os dois primeiros representam a rede e os dois últimos, melhor, né, representam os hosts, tá? Então nesse IP aqui, né, se a gente colocar assim, a questão de prova ela é cobrada da seguinte forma, ó. Ah, eu tenho esse IP aqui e a máscara de rede é 255, 255, 0, 0, tá? Então, o que a gente vai entender quando ele passar para quando o examinador passar para nós essa informação? Significa que os dois primeiros números, os dois primeiros octetos, né, do IP representam a rede e os dois últimos representam os hosts, ok? Tá? Outra forma, eu vou colocar aqui para vocês, que poderia aparecer na prova, é dizer o seguinte, ó,
IP é 172.19.204.13. Né? 172.19.204.13, né? Aí ele fala que a configuração é essa, ó, 172.19.204.13 barra 16, né? Então, o que esse barra 16 representa para nós? O barra 16, no final, representa a máscara. Representa o CIDR, tá aqui, ó. Significa que 16 bits, né, desse IP representam a rede, ou seja, metade dele, tá? Então, eu tenho 16 bits para a rede, 16 bits para os hosts, tá? Agora, avançando, galera, olha só. Agora a gente tem a máscara de classe C. Como é que é a máscara de classe C, né? A classe C tá aqui, ó, 255, 255, 0, tá? Então lembra, vamos colocar aqui de novo, ó. Se tiver 255 na máscara, né, significa que é parte da rede, né? Se tiver 0, representa os hosts, tá? Então aqui na classe C, os três primeiros, 3 para a rede e 1 para o host. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Então lembra, quando está em verdinho é rede, né? Então assim, ó, os três primeiros octetos representam a rede, né? E só o último octeto representa os hosts, né? Quando está em azul é host, né? E aí, poxa, quantos bits, né, dessa máscara aqui, desse IP, quantos bits representam a rede? Ó, cara, cada grupo desse aqui, cada octeto, o próprio nome já diz, é um octeto, né? Cada octeto representado por 8 bits. Então tem 3 octetos, né? 3 vezes 8, né? 3 vezes 8 bits, eu tenho 24, né? Aqui, ó. 24 bits para rede, tá? Então no padrão binário, né? Convertendo para binário, eu teria, ó, 3 octetos para representar a rede e somente o último octeto representando o host, né? No IP aqui, ó, se eu tivesse o IP 192.168.19.25, com essa máscara de rede, o que a gente vai entender sobre isso, né? A gente vai entender que os três primeiros octetos representam a rede, né? E o último octeto, apenas o último octeto, tá? Vai representar os hosts, né? Vai representar os hosts, tá? A outra forma que poderia aparecer essa informação na sua prova é o IP é 192.168.19.25/24, tá? E aí esse 24 no final, ele traz exatamente a notação do CIDR. E o CIDR representa o quê? As classes de interdomínio, né? Representam a quantidade 24 bits, né? 24 bits para rede. Beleza, pessoal? Molezinha isso, né? Não tem muita dificuldade de entender a ideia das classes de interdomínio, tá? E aí, ok, então isso é máscara de rede, tá? Agora, o que a gente vai ter que entender na sequência é o seguinte, ó. A questão da notação binária. Porque quando a gente vê, ó, máscara de classe A, vou colocar assim, ó. Máscara da classe A, a gente sabe que é barra 8. 8 bits, né, para representar a rede. Máscara de classe B, sabemos que é barra 16, ou seja, eu tenho 16 bits para representar a rede. E na máscara de classe C eu tenho barra 24, né? São 24 bits para representar a rede, tá? Agora o seguinte, ó. E se o examinador colocar para mim uma máscara, né? Colocar para mim uma máscara com um tamanho diferente, né? De barra 8, barra 16, barra 24. Por exemplo, aqui, ó, tem barra 26, né? Então, se eu coloquei aqui, ó, barra 26, isso aqui é representação da máscara de rede. O que está dizendo aqui, galera? Que eu tenho 26 bits para a rede. É essa informação que eu tenho aqui. Tá? 26 bits para a rede. Tá?
Existe, e aí eu preciso que vocês compreendam uma coisa importante agora, olha só. Existem várias formas, na verdade tem uma notação, tem um processo matemático, tá? Para você fazer a conversão de um número decimal para um número binário, tá? Existe toda uma anotação sobre isso, né? Só que a gente aqui, eu vou facilitar a sua vida, tá? Você não vai usar o processo matemático, a notação, tá? A gente vai usar um macete, né? Que é um macete que eu usava na faculdade, que é usar uma tabelinha, né? Que a gente chama de tabelinha de dobro, né? Tabelinha de dobrar, ok? Tabelinha do dobro, coloca assim, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho um número binário, tá? E eu preciso converter ele para o decimal, certo? Então, galera, a gente tem que focar o seguinte, ó. Se a gente fizesse com a tabelinha, eu ia perceber o seguinte, quando eu tenho 8 uns, 8 bit 1, tá? Aqui eu tenho 255, né? Então tem 255, 255, 255 e aqui eu não sei ainda, tá? Então vou ter que descobrir que número é esse aqui, né? Esse aqui é um número binário, eu tenho que convertê-lo para o decimal, tá? Então, para converter ele para o decimal, o que a gente precisa fazer, galera? Eu preciso usar a tabela, tá? E aí, essa tabelinha, o que você precisa fazer, galera? É só fazer o seguinte, ó. Bota 1 do lado direito, né? Bota 1 do lado direito, tá? E aí você vai dobrando, né? Bota 1 do lado direito e vai dobrando, tá? Que aí vai ficar, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Até você ter uma tabela com 8 casas, né? Para você colocar o IP aqui dentro, tá? Então, assim, professor, mas eu aprendi que a gente tem que fazer, né? A divisão por 2, né? Fazer o processo reverso, tal. Cara, esquece isso, isso é trabalheira, né? Só lembrar da tabelinha, né? Ó, a tabelinha, como é que é o nome da tabela? Tabela do dobro. Bota 1 e dobra, tá? Até 8, ou seja, vai do 1 até o 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, tá? Beleza, então essa é a montagem da tabela. Fala, pô, Paulo, mas por que monta a tabela desse jeito? Gente, isso é um macete, tá? Se você pegar anotação, matemática, né? Você vai ver que vai ser um processo muito mais difícil você fazer conta, né? Em cima disso, ok? Tá? Então, assim, eu não vou mostrar todo o processo aqui, que a missão aqui é facilitar a tua vida, certo? Então a gente vai pensar, vai olhar diretamente para o conteúdo montado. Então, assim, cara, apareceu lá, conversão de binário para decimal, né? O que eu tenho que fazer? Me deu IP, eu tenho que saber como é que está a configuração de rede, né? Aí a gente vai colocar o seguinte, ó, eu vou pegar esse número aqui, né? Inclusive assim, aqui eu já tenho o binário. Se ele me desse só essa configuração e eu tivesse que saber a máscara, o que eu faria? Cara, são 26, 24 é a máscara de classe C, né? Então o da esquerda representa, né? O da esquerda representa os hosts, tá? Então eu preciso saber o seguinte, eu preciso, né? Colocar os IPs da esquerda, ou seja, é 24 mais 2. Então os próximos dois IPs são para representar a rede. Então eu vou pegar esse número aqui e colocar na minha tabela, né? Vai ficar, ó, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Então esse é o meu binário, certo? E aí o macete, galera, olha só, como é que faz isso? Colocou aqui dentro. E agora, Paulo, como é que eu saio daqui, tá? Você vai pegar o seguinte, ó, para conversão, você pega os títulos, ó, quais são os títulos da tabela? 128, 64, 32. Onde apareceu o número 1, você vai pegar o número, tá? Ou seja, quais que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar o valor 128 e o valor 64, tá? E soma. Ou seja, vai dar aqui, ó, 2, vai 1, 9, 192, tá? Então, esse valor aqui em binário representa o 192. Então, qual seria essa máscara de rede? A gente sabe, quando é tudo 1, bota 255. Quando é tudo 0, bota 0, né? E quando for 1, 1 e 6 zeros, né? Aí vai ficar, essa máscara de rede, então, seria, ó, 255, 255, 255, 192. Essa seria a nossa famosa máscara de subrede. Fácil, né? Pô, o cara te deu assim, ó, cara, é barra 26. Qual é a máscara de subrede? Qual é o número que vai representar a máscara de subrede, tá, cara? 255, 255,
255, 92, tá? E como é que eu cheguei no 92? Basta você usar a tabela. Ah, se fossem 27, aí botaria um aqui, seria 192 mais 32, né? Daria 224, ok? Ah, se fosse barra 28, coloca um aqui no 16. É só fazer essa conversão. A conversão até é rápida. Monta a tabelinha na sua prova, tá? E faz a conversão do binário para o decimal, certo? Então vamos lá, olha só, galera. Avançando, né? Aí, fazendo essas conversões, tá? A gente tem aqui, eu já coloquei aqui uma tabelinha, né? Dizendo o seguinte, ó. Se for, barra 16, aí seria o quê? Máscara de classe B. 255, 255, 00, né? Se for barra 17, aí a gente botaria outro 1 lá, seria 255, 255, 128, 0, tá? Então tem essa tabelinha aqui, a conversão com CIDR, o CIDR apenas representa a quantidade bits para a rede, ok? Representa a quantidade de bits para a rede, tá? Então, assim, na minha opinião, você não precisa sofrer decorando essa tabela, tá? Basta você conseguir fazer a tabelinha lá, né? Basta você conseguir fazer a tabelinha, que é a tabelinha do dobro que eu já ensinei vocês a fazerem, tá? Tabela é fácil, galera. Faz assim, ó. Bota 1 e dobra. Vezes 2. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 128. Opa, errei. Vezes 2, 64. É a pressa, né? Ó. Vezes 2. 64 vezes 2, 128. Botei a tabelinha aqui, tá? Vamos usar um exemplo, olha só. Vou pegar aqui, ó, 19, né? Então, 19 seria o quê? Ó, seria a classe B, né, barra 16. Assim, ó, barra 16. Classe B. Mais 3, tá? Então, 3 primeiros bits aqui da classe, né, vão ser 1. E os outros 5 seriam 0. Então, seria isso aqui. A minha tabelinha com barra 19 seria essa, tá? Beleza, Paulo. Então, coloquei aqui, né? Se ele me deu um barra 19, eu já sei, né? Que o IP, o binário, vai ser esse aqui, né? O binário do terceiro octeto vai ser esse, tá? Como é que eu vou agora descobrir qual é o número? Basta você fazer o seguinte, ó. Quais as casas que tem 1, tá? 128, 64 e 32. Então, a gente vai pegar, ó. 8 mais 64 mais 32, tá? Então, faz essa soma aqui, ó. 12 e 14, vai. 14 vai 1, né? Aqui vai dar 8 mais 3, 11, 12. 12 vai 1, né? Vai dar 224. Aí, olha ele aqui, ó. O 224, né? É um barra 19, tá? Então, vê, galera. Cara, fizemos sem sofrimento, né? A tabela já tá aqui, né? Assim, muita gente sofre tentando decorar essa tabela, tá? E eu já te adianto, cara, não precisa decorar a tabela. Aprende a fazer o macetinho, né? Da tabelinha do dobro, tá? Fala, pô, Paulo, mas tem que fazer conta, é muito chato. Cara, mas olha só, tu não vai ter que fazer conta toda hora, tá? Tu vai ter que fazer conta quando isso cair na sua prova, tá? Se você entender o mecanismo, cara, é só, tabelinha, como é que monta a tabelinha? Bota 1 e dobra, até ter 8, né? Porque o IP tem que caber lá dentro, tem que ter 8, beleza? Tá? Ok, agora, são barra 19, você tem que lembrar, barra 8 é para classe A, barra 16, classe B, barra 24, classe C. Então, aqui é a máscara de classe B, e mais 3 bits para a rede. Ok? Tá? Então vão sobrar 3. Os 3 da esquerda, né? Isso, os 3 da esquerda, tá? E aí você coloca dentro da sua tabela e soma todo mundo que tiver o bit 1. Ok? Então a gente conseguiu fazer essa conversão, né? Eu só usei um de exemplo, não vou fazer todos, e a gente já aprendeu a utilizar o mecanismo. Se você pode aí, faz um teste aí na sua casa. Testar qualquer um deles, né? Se você fizer barra 20, barra 21, barra 8, barra 22, barra 23, vai dar exatamente os números que estão aqui na tabela, tá? Então, e aí continuando, né? Aqui, ó, aí se for
Barra 24, como é que vai ser a máscara? A máscara de classe B, né? Então aqui, ó, 255, 255, 250. Os três primeiros octetos representam a rede. O barra 25, 26, 27, aqui a gente tem a máscara de rede, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui, ó, barra 28, ó, vamos usar essa linha aqui de exemplo, barra 28. Tá? Como é que seria, ó? Barra 28. A gente sabe, a barra 24, né? Lembra, ó, classe A é barra 8. Classe B, barra 16. Ó, classe A é só o primeiro, são 8 bits. Classe B, barra 16, né? São os dois primeiros, né? Classe C são os três primeiros, 3 vezes 8, 24, né? Então aqui eu tenho uma classe, ó, barra 20, eu tenho a classe barra 24, que é a classe C, mais 4. Tá? Então vamos montar nossa tabela, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, vezes 2, 4. Eu faria assim na prova, ó. Vezes 4, 8. Vezes 8, 16. Vezes 2, né? Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. E essa aqui é a minha tabela, tá? Então, quantos bits eu preciso? Vou colocar aqui 4. 1, 2, 3, 4. E os outros 4 é 0. Isso aqui é a minha tabela, tá? Pô, e aí eu vou somar quem? Eu vou pegar, ó, 128, mais 64, mais 32, mais 16, né? Então vamos lá, ó. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 6, 0, 20, né? 20, então aqui sobra 2, sobe 2, né? Ó, 10, 13, 14, 4, vai 1, né? Para 240. Gente, isso é infalível, funciona. Aqui, ó, exatamente, ó, 240. Tá? Então, ó, 255, 255, 255, 240, barra 28. Ok? Você faz a conversão de qualquer um deles. E qualquer um deles, você consegue fazer a conversão usando essa tabelinha, galera. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Olha só. Agora, quando a gente fala de classe CIDR, né? Classe de interdomínio, a gente tem que pensar sempre na ideia das máscaras de tamanho variável. Tá? Então, o CIDR representa a quantidade de bits para a rede, ok? Quantidade de bits para a rede, tá? Então aqui ele me deu essa configuração, ó, o IP é 174, 156, 1389, tá? E aí é barra 26, ou seja, isso aqui o barra 26 é a máscara de rede, tá? E aí, sobre isso, o que pode aparecer na sua prova? Ele pode perguntar, ó, qual é o endereço da rede, a quantidade de subredes que você pode ter, a quantidade de endereços por rede e a quantidade de hosts em cada rede, tá? E aí, vamos lá. Olha só, galera. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, ó, vamos ter que responder a todas essas perguntas. Eu vou ensinar vocês, a partir de agora, a analisar isso aqui, tá? Analisar isso, tá? Para a gente poder responder a essas 4 perguntas aqui, certo? Então, galera, quando a gente vai responder as perguntas, a primeira pergunta que a gente tem que responder é qual o endereço dessa rede, tá? Para entender qual o endereço da rede, a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Quantos endereços, né? Quantos endereços a gente vai ter disponíveis para a rede, tá? Então aqui eu tenho um barra 26, e esse barra 26 aqui é o CIDR, é a quantidade de bits para representar a rede, ou seja, 26 deles representam a rede, certo? 26 bits para rede, tá? Então, para eu saber o endereço da rede, eu vou precisar saber quantas redes eu consigo representar aqui, ou as provas, às vezes, vão falar de quantas sub-redes a gente vai ter. Tá? A barra 26, você pode entender o seguinte, ó, que a barra 26, vamos relembrar, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Eu tenho barra 24, espera aí, vamos devagar. Ó. Eu tenho um barra 8, classe A, barra 16, classe B, e barra 24, classe C. Tá? Então, olha só. Se eu tenho
1/26 significa o quê? Significa que eu tenho 24, classe A, mais 2. Então, a notação binária seria esse aqui, ó, 2 bits do último octeto representam, né, a rede, né? Então, isso aqui, é esses 2 bits aqui, que vão determinar para mim quantos bits eu preciso, né, quantas redes eu posso ter. Tá? Então, para descobrir o endereço da rede, o primeiro passo é descobrir quantas redes eu posso ter. Como é que a gente faz para descobrir a quantidade de redes ou a quantidade de sub-redes que eu vou poder representar? É só você fazer o seguinte, é 2 elevado a x. E quem é o meu x? O x é a quantidade de bits para sub-rede. Então, ou seja, ó, a quantidade de bits para sub-rede é só você tirar das máscaras de classe A, B e C o que sobra, né? Ou seja, tiro a máscara de classe C, que é /24, sobram só 2. Ou seja, seriam 2 elevado a 4. Não, 2 elevado ao quadrado, né? Eu já pensei na resposta, ó. 2 elevado ao quadrado igual a 4. Então, eu tenho 4, né? Eu posso ter o quê? 4 sub-redes. Certo? Tá? Então, eu tenho 4 sub-redes, tá? E aí, lembra, pô, mas cara, nesse último octeto aqui, quantos endereços eu poderia ter aqui? Eu poderia ter, tipo, de 0 até 255. Então, eu posso ter 256 endereços. Só que esses 256 endereços, eles vão ser divididos em 4 sub-redes, tá? Ou seja, então quantos endereços eu vou ter por sub-rede, né? Só você fazer, ó, endereços por sub-rede. Os endereços por sub-rede, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, ó, 256, vou colocar aqui, ó, por sub-rede. Vai ser 256 dividido por y. E quem é o meu y? Tá? É quantidade de sub-rede. Ou seja, eu vou ter que fazer aqui, então, 256 divididos por 4, porque eu posso ter 4 sub-redes. Posso ter 4 sub-redes, tá? 256 dividido por 4 vai dar 64, né? Então, e aí, então a gente pode dizer o seguinte, ó. Então, lembra, ó. Então vai ser faixas de endereços divididos por 4 sub-redes, né? Então, a primeira vai de 0 até 63, né? Porque são 64 endereços. Começa com 0, então vai de 0 até 63, tá? A segunda vai de 64 até 127. A terceira vai de 128 até 191, né? E a última, né, vai de 192 até 255, ok? Tá? Então essa é a minha faixa de IP para cada rede. Então eu vou colocar assim, essa aqui é a rede 0, essa aqui é a rede 1, essa aqui é a rede 2 e essa aqui é a rede 3, tá? E aí, o endereço da rede, tá? O que a gente tem que guardar? O endereço da rede é sempre o primeiro endereço do bloco de endereços da rede, tá? Ou seja, ó, se você pegar aqui, ó, /89 tá onde? Tá aqui, ó, nessa faixa, tá? De 64 até 127, tá? Então, qual é o primeiro endereço dessa rede? É o 64. Então, o endereço dessa rede seria aqui, ó, 174 156 13 64. Esse é o endereço da rede. Ok? Tá? Esse é o endereço da nossa rede. Beleza, galera? Agora, então, vamos relembrar, então, como é que a gente resolveu essa história aqui, né?
Como é que eu vou saber qual é o endereço da rede? Primeiro eu tenho que saber quantas sub-redes eu posso ter, né? Ou o endereço da sub-rede. Normalmente, em prova, eles vão falar mais endereço de sub-rede, né? Como é que eu vou saber? Ah, o endereço da sub-rede é o primeiro endereço, tá? Então, assim, primeiro passo é saber quantas sub-redes eu posso ter, tá? Eu posso ter, aí você vai pegar, ó, são 2 bits, né? São 2 bits para representar as sub-redes. Basta você elevar 2 a quantidade de bits que representa a rede. Então, 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 2 bits, seria o quê? 4 sub-redes. Então, dos 256 endereços possíveis, eu posso dividi-los em, eu vou nessa configuração dividi-los em 4 sub-redes, certo? Aí, beleza. Agora, como é que você vai fazer essa divisão? Você poderia dividir, ó, então, eu poderia dividir direto, ó, 256 dividido por 4, então eu tenho 64 endereços, tá? Então, cada sub-rede vai ter 64 endereços disponíveis, ou seja, dos 256 possíveis, eu tenho que dividir por 4 redes, 4 sub-redes, né? E aí eu vou ter 64 endereços em cada rede. Então é só você fazer as faixas, né? A primeira vai de 0 até 63, aí tem 64 endereços, é a primeira rede. A segunda é de 64 até 128, tá? 127, desculpa. A terceira, 128 até 191. E a quarta rede, né, que é a rede 3, vai de 192 até 255. Aí basta você saber esse endereço, ele está dentro de qual faixa? Para você que o primeiro endereço será o endereço da rede, tá? Então, como ele está aqui na faixa da segunda rede, o primeiro endereço da segunda rede é o /64, né? Então, vai ser 74.156.13.64. Esse é o endereço da nossa rede, tá? Vamos lá, então, resolver as outras questões agora, galera. Olha só. A quantidade de sub-redes a gente já viu, né? Poxa, ó, eu tenho 2 bits para representar sub-rede. Eu tenho 2 bits para representar a sub-rede, né? Então, como é que a gente vai resolver a quantidade de sub-redes? A gente vai fazer 2 elevado a x. E quem é o meu x? X é quantidade de bits para sub-redes, né? Então, quantos bits tem aqui para sub-rede? 2. 2 bits para sub-rede, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, quantidade de sub-redes, eu posso ter 4 sub-redes. Molezinha, né? 4 sub-redes, tá? Vamos lá, então. Essa foi fácil, né? Agora, próxima pergunta. Quantidade de endereços por sub-rede, né? Então, quantidade de endereços sub-rede, a gente vai ver o seguinte, ó. Cara, quantos bits sobram, né? Ó, 26 bits para a rede. Então, automaticamente, ó, o IP tem 32 bits. Menos, só que 26 é bit de rede, né? Ou seja, quantos vão sobrar? 6, tá? Então, a quantidade de bits por sub-rede, a gente vai fazer o seguinte, ó, 6, vou colocar aqui, ó, 6 bits para endereços de rede, endereços. E 2 bits, 6 bits para endereço por rede, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai descobrir, ó, é 2 elevado a y. E quem é o y? O y é a quantidade de bits para host, né? Quantidade de bits para hosts, né? Quantidade de bits para endereços de host. Quantidade de bits para endereço de host, né? Ou seja, quantos tem? São 6, né? Porque 32 é para a rede, sobra 6 para os hosts. Então vai ser 2 elevado a 6. Né? Aí como é que é 2 elevado a 6? Né? 2 vezes 2,
4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Espera aí. 2 vezes 2 é 4, 2 ao quadrado, né? Beleza. 2 vezes 4 vezes 2, 8, 2 ao cubo. 8 vezes 2, 16, 2 à quarta. 8 vezes 2, 32, 2 à quinta, 2 à sexta é 64. Ou seja, eu posso ter 64 endereços por rede. Uma outra forma que a gente resolveu até na questão anterior era o seguinte: você poderia também pegar o endereço por rede, né? Tipo assim, tem 2 bits para representar os hosts. Então seria a quantidade de subrede seria o quê? 2, né, elevado ao quadrado, que daria um 4. Se você pegar os 256 endereços e dividir por 4, você vai ter em cada rede 64 endereços. É uma outra forma de, de descobrir isso aí, tá? Vamos lá. Qual é a próxima questão, então? A quantidade de hosts por rede. Galera, a gente já sabe, né, que eu tenho, com essa configuração, eu tenho 64 endereços por rede. Tá, beleza. Certo? Só que o que acontece, galera? A quantidade de hosts, tá, ela vai ser sempre um pouquinho menor. Por quê? Porque em cada rede, 2 endereços são reservados. Para que eles são reservados? É o que a gente chama de de endereço de rede. Lembra, o endereço da rede é o primeiro, tá? E o último, vou botar aqui, ó, o primeiro endereço é sempre o endereço da rede. E o último endereço é o endereço de broadcast. Aquilo, quando eu quiser enviar informação para todos os equipamentos ao mesmo tempo, você manda para o broadcast, tá? E aí o que, que acontece então? Tá? Então é o seguinte, ó, eu tenho 64 endereços por rede. Então a quantidade de hosts por rede vai ser 2 elevado ao y, tá? Aí quem é o y? A quantidade bits para host, tá? Aí aqui seria 6, né? Eu tenho 6 bits para host. 2 elevado a y menos 2. Tá? Então, 2 elevado a 6 vai ser o quê? O 64, que a gente já tinha aqui. Menos 2, que vai dar 62. Então, eu posso ter 62 hosts por rede. Beleza? Então, é outra questãozinha que pode cair na sua prova quando ele fala de máscara de subrede. Agora, para finalizar com chave de ouro, né? Uma outra forma que pode aparecer é, cara, ele te deu 2 configurações de rede. Eu tenho o IP 174.135.10.190 e o outro é 174.135.10.27. Aí ele pergunta se eles pertencem à mesma subrede, se eles estão dentro da mesma faixa de subrede, tá? E a forma mais tranquila de fazer isso é o seguinte, ó, é barra 27. Se é barra 27, a gente tem que descobrir o seguinte, ó. Eu tenho lá um barra, ó, barra 27 vai representar assim, ó, eu tenho lá, posso tirar, lembra, ó, classe A, barra 8, classe B é barra 16, classe C, barra 4, né? Então aqui eu tenho barra 24, que é a máscara de classe C. Mais 3 barras de 4, que é a classe C. Mais 3, né? Ou seja, eu tenho 3, vou colocar assim, 3 bits para a rede, né? 3 bits para a rede, tá? No último octeto e, consequentemente, eu tenho 5 bits para host, ok? 5 bits para host, tá? E aí, o que que acontece? Ó, como é que eu vou saber a quantidade de subredes, né? Quantidade de subredes. Aqui, ó. Subrede. É só fazer 2 elevado
a quantidade de bits para a rede, né? Ou seja, 2 ao cubo é igual a 8. Então, eu vou ter 8 sub-redes, né? E quantidade de endereços por rede. É só fazer o 2 elevado à quantidade de bits por rede, ou seja, 2 elevado à quinta. Né? E aí vai dar quanto? Vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 4. Né? 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. Então aqui eu tenho 32, né? 32 endereços em cada rede, certo? Então o que você pode fazer? Eu poderia pegar aqui, ó. É só você pegar o último octeto, né? E dividir pela quantidade de endereços por rede. Então olha só, se você pegar aqui, ó. A primeira, 190 dividido por 32. Quanto vai dar isso? Então vai dar 190 4 32. Tô com sono. 32 vezes 4, 128. 32 vezes 5, 10. 160. 2 vezes 5, 160, né? 32 vezes 6, 192, né? Não, então aqui, né, vai dar menos 160, sobra 30. Então aqui estaria na rede 5. Essa aqui é a rede, é o identificador da rede dele, né? Agora, você pega aqui, ó, 27 e dividir por 32. Para você saber se os dois estão na mesma rede, tá? É só você pegar o IP, né, o octeto lá determinante, né, e dividir pela quantidade de hosts que tem na rede. Aí, para eles estarem dentro da mesma rede, eles têm que dar o mesmo quociente. Tá? É um macete, galera. Você não tem que sofrer muito quando isso cair na sua prova. Então, aqui vou pegar, ó, 27 por 2 vai dar 0, sobra menos 0, sobra 27. Então, isso aqui está na rede 0. Então, a gente vê que o identificador da rede, né, porque a gente poderia numerar as redes, ó. Então, quantas redes? Eu tenho 8 redes. Vai ser a rede 0, rede 1, rede 2, rede 3 e assim vai, tá? Isso aqui é o que a gente chama de segmento da rede, tá? Então, ó, esse primeiro IP aqui, ele está na rede, ó, ele está na rede 5. Aqui está na rede 5, certo? Esse segundo aqui, ele está na rede 0. Então, perguntinha, eles estão na mesma rede? Não, não estão na mesma rede, tá? Então, com isso a gente encerra esse estudo sobre as classes de IP, né? Que a gente chama de quantidade, classes de sub-rede. Beleza, galera? Então, galera, fico por aqui com esse vídeo, tá? Meu nome é Paulo Daniel, sou professor de informática para concurso, tá? E aí peço que vocês acompanhem aí para vocês terem mais dicas de como resolver as questões de informática para concurso, ok? Até mais, galera.